porque a nossa economia vai precisar de ainda mais bens de capital. E um dado que assusta e que nos leva à reflexão. Quando nós pegamos o volume de bens de capital importados comparado ao total de importações, ela está caindo. Esse dado é altamente significativo. Pois é, então, os senhores que atuam no setor devem ter a sensibilidade de explicar exatamente o que está acontecendo. Estamos bem longe de ser os vilões da história. Pois é. Muito distantes de serem vilões. Muito pelo contrário, eu acho que seria um momento até, em termos associativos, de começar a se mobilizar e defender exatamente o interesse do setor para ajudar no processo de crescimento da economia. Mostrar a importância da atividade dos senhores para a melhoria, adequação, modernização do nosso setor produtivo. Uma associação, uma entidade de classe, tem esse papel também. Então vejam, os dados mostram que existem desafios fortíssimos a serem perseguidos. Agora, a importação de bens de capital com relação ao PIB. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber determinadas disfunções na análise, então a gente vai puxando, né? Nós tentamos, conforme eu disse no início, buscar outras relações de causa e efeito. Então aqui pegamos as importações como percentual do PIB. E a gente percebe que o setor, pelo menos as importações de bens de capital, está estável. Está estagnado ao longo do tempo. Tem alguma ambiguidade do termo bens de capital? Porque para nós, basicamente, até tentamos aqui ter o pessoal dos guindastes aqui, que acabaram entrando e saindo. Mas os bens de capital incluem que são produtos acabados e terminados, as escavadeiras, os guindastes. Sem dúvida alguma. Então, eu tenho a impressão, aqui nessa sala, basicamente todo mundo trabalha vendendo equipamentos, máquinas. Eu tenho a impressão que esse número seria muito diferente se a gente se focasse no segmento que tradicionalmente a BB trabalha. Eu acho que é um trabalho que a gente poderia fazer sim. Fundamental, porque isso aqui ele mais mascara do que mostra. Uma informação clara nessa linha é que toda a indústria internacional de máquinas de construção, vou falar especificamente, cresceu assustadoramente nesse último período e não atendeu a demanda do mercado. Eu até proporia, não vou colocar diferente, desculpa, me predisporia a fazer o seguinte: como eu tenho os dados primários, fazer uma dissecação e fazer exatamente essa segmentação. Só que eu precisaria da orientação do senhor, dizer assim, não, segmente assim, assado, cozido, frito. Que aí eu consigo fazer isso e puxar a série de 90 para cá. Né? E ver a contribuição dos agregados mais importantes. Isso nos daria bastante embasamento para quando conversamos com a mídia e, dependendo de qual segmento esteja se falando, e mostrar dados bastante reais que comprovem uma determinada realidade. Muito obrigado. Não, sim. O meu comentário era exatamente nesse sentido. Né? À medida que os senhores passam a ter dados, informações concretas, que deem a argumentação, o caminho dos senhores fica mais simples e muito mais fácil. Então está aqui. Esse dado é um dado que realmente surpreende. Né? Essa atividade de importação, comparativamente ao PIB, totalmente estagnada. Então vou colocar assim, de uma maneira atrevida: os senhores não estão conseguindo acompanhar o processo de crescimento da nossa economia. Só fazer uma adenda que eu também colocar. Pois não. A realidade é a seguinte: infelizmente, muitos dos nossos clientes, até alguns estão importando, são capitalizados, mas tem tantíssimos que estão deixando de produzir no Brasil. Pois é, por causa do custo, né? Claro. Eu tenho exemplos assim, de clientes históricos aqui, assim, que fabricavam autopeças que estão importando autopeças da China.
Quer dizer, isso é verdade até certo ponto. Alguns sim estão se capitalizando. Então, importação, um laminador que vai para a Gerdau é um investimento fabuloso de bens de capital. Agora, tem muito menos gente importando, comprando torno, centro de usinagem, porque simplesmente está preferindo importar os produtos Verdade, verdade, então, verdade. Essa coisa colocada nesses termos, pelo menos para nós aqui nessa sala, não representa realmente a realidade. Pelo menos aquilo, no meu pequeniníssimo que eu consigo enxergar, eu não estou vendo essa explosão de importação de máquinas e equipamentos. Não mesmo. A prova está aqui. A prova está aqui. Vamos falar Não, a prova está aqui com as distorções, né? Então, se nós depurarmos, corremos o risco até de ver uma curva descendente. Exatamente. Eu acho que é muito mais dramático que isso. Sempre em face do que o país está necessitando. Sim, claro. Pode ser que alguns deles realmente seja até descendente. Claro. É por isso que a sugestão dele foi mais do que providencial, é segmentar exatamente esse dado, né? Depurar, tá certo? E agregar os produtos de acordo com alguns agregados, quer dizer, agregar em determinar em torno de algumas características e fazer análise específica. Isso é possível, né? Então, agora, para fechar aí, para muitas vezes dirimir algumas dúvidas, né, com relação ao cenário que se descortina para esse ano de 2011, esse daqui é um extrato de um relatório que o Banco Central divulga toda segunda-feira, referente ao fechamento que ele realiza às sextas-feiras, que é uma pesquisa que ele realiza junto a 120 instituições financeiras e escritórios de consultoria na área econômica. Então, cada um tem seu modelo, esse é o lado mais fascinante da economia, porque ninguém tem um ponto de vista único, né? As informações são as mais divergentes, então daí essa preocupação do Banco Central. Então, em linhas gerais, nós temos o seguinte: o IPCA, indicador oficial de inflação da nossa economia, e é um indicador que o governo utiliza para suas metas inflacionárias, para o ano de 2011 está projetado em 5,88%. Fazendo só um destaque, né, o nosso escritório, que também é consultado pelo Banco Central, a nossa estimativa para esse ano é de 6,2%. Então, essa é a projeção do nosso escritório. Taxa de câmbio, fim do período, 1,70, então vocês vejam que não vai alterar muito com relação àquilo que está acontecendo hoje. A meta Selic, 12,5%, essa taxa de juros. Dívida líquida do setor público, então de 40%, está dentro de uma margem aceitável, mas margem aceitável considerando todo um passado do governo brasileiro de não investimentos, tá certo, em infraestrutura. Aí ele consegue chegar nesses 40%. PIB deverá crescer 4%, tá? Isso na opinião das 120 instituições consultadas. A produção industrial vai ficar em torno de 4%, cresce 4%. O saldo em transações correntes, menos 64%, então eu estou pegando o saldo da balança comercial, serviços e o movimento de rendas, e ele é deficitário. Isso significa que da nossa reserva cambial, 64 bilhões vão para fora. Então o governo tem que se empenhar em criar um mecanismo, criar uma atratividade para quê? Para compensar isso e ainda trazer mais para fazer a nossa reserva cambial crescer. A balança comercial, saldo superávit de 15, e o que preocupa é exatamente a projeção para 2012, que leva uma queda para 8,3 bilhões. E o investimento estrangeiro direto, dentro das considerações que eu já fiz, nós estamos estimando alguma coisa em torno de 42,5%, e 42,5 bilhões para esse ano de 2011 e 44 bilhões para 2012. Então esse é o cenário, pelo menos na segunda-feira passada, tá certo? Na visão das instituições financeiras e dos escritórios de consultoria na área econômica. Bom, esse é o retrato que eu me propus a trazer aqui aos senhores, e agradeço a participação de todos, os questionamentos, os comentários, e me restaria perguntar: mais alguma dúvida, mais algum comentário?
Então eu agradeço aos senhores, muito obrigado.